O nome da minha avó é Josefa e o nome da minha mãe é Indaiá Jaceguara. O nome do meu pai é Ivan. Meu avô, aí minha avó, né, conheceu o meu avô, né, em Salvador, que é um tupinambá, e todos os filhos deles, eles colocaram nomes indígenas. Isso para mim é marcante, eu até me emociono. Desde a escola, eu sempre já era chamada de Índia. Desde novinha, sempre tive esse apelido, Índia, Índia. Depois recebi esse nome de Potira, por uma professora, e desde então eu sempre fui tratada pelas outras pessoas, pelos colegas, como indígena, como uma índia. Embora ali naquele momento da escola eu ainda não tivesse a afirmação mesmo, sabia que era tupinambá, mas falava ainda com medo, ainda, né? Para as pessoas, não, eu sou tupinambá. Foi uma infância feliz, convivendo com os colegas e sempre tinha essa curiosidade, né? Você é índia? Nessa minha busca aí de conhecer mais da história da minha família, foi aí que minha avó pôde contar um pouquinho de ter que sair, de ter que chegar na cidade de Salvador, inventar um nome, porque não tinha nem registro de nascimento, nem nada. Chegou muito nova. E eu me indignei muito com isso, porque eu foi tirada da minha família a possibilidade de nascer dentro do seu lugar no mundo, né? Eu nunca me senti bem estando em Salvador, eu nunca me senti bem estar naquele lugar ali. Eu sempre me senti estranha naquele lugar. Então eu fui fazer direito pensando em ajudar os outros povos. Eu não pensava nem em me ajudar, nem nada. Eu não vislumbrava naquele momento retornar para o território, retornar para a terra, né? Para o meu lugar no mundo, né? Que eu teria esse lugar no mundo dentro de uma aldeia também, mas que eu queria ajudar que nenhum outro povo tivesse que sair do seu território. Na universidade, eu já cheguei como potira. Eu não me apresentava como Ivana, eu sempre me apresentei como potira. Então, embora exista esse preconceito, assim, não era um preconceito de fazer bullying, esse tipo de coisa, mas assim de invisibilidade mesmo, porque eu estava ali na universidade, né, querendo trazer a temática indígena para os momentos ali, né, das aulas e das conversas, né? Lembrar para todos e todas ali que existe um povo que tem direitos e que dentro da universidade estava totalmente invisíveis. Talvez eu tenha sido a primeira indígena a ingressar nessa universidade. Talvez eu tenha sido a primeira indígena a se formar em direito nessa universidade. Mas essa universidade não me acolheu, né, como uma indígena, que precisava também ser. Mas muitos dos meus colegas, para muitos dos meus colegas eu era invisível. Por isso que eu queria chocar, e aí eu ia de chinelo, com roupa rasgada, mesmo tendo sapato bom, mesmo tendo roupas boas, eu queria chocá-los ali para ser vista por eles. Hoje eu entendo que eu estava ali querendo ser vista, porque eu queria dialogar com eles, eu queria conversar com eles sobre as injustiças, que eu queria conversar com eles sobre os direitos indígenas, que precisavam estar ali também na academia sendo pensados. E a minha forma era chocando, né?